E aí, família tricolor. Que feio começar o vídeo tossindo. E aí, família tricolor. Amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedor de outros clubes. Deixa eu dar um toque pra você, bem rapidinho. Muita gente tá reclamando que quando o vídeo é postado, a pessoa manda lá nos comentários, sem áudio, sem áudio, sem áudio. Eu descobri o que acontece. O que acontece é o seguinte. Isso acontece geralmente quando você tá de iPhone, tá? Ou dependendo do celular. Porque o YouTube, quando você posta o vídeo, ele vai fazendo os ajustes. Você vê que vai passando o tempo, melhora um pouquinho a qualidade da imagem, aí o som, então não se assuste. Volte um pouquinho mais tarde, caso você esteja sem áudio, e aí é normal, tá? Descobri isso lá no Morumbi, conversando com os outros pessoas que têm canal, e eles me falaram isso, né? Que acontece com eles também. É uma adaptação que o YouTube faz. Então não se preocupe, tá bom? Vamos lá, sempre sob o patrocínio de sportsbet.io. Siga nas redes sociais, faça seu cadastro, tá aqui no primeiro comentário fixado. Se divirta postando. Não é para ficar milionário, mas é para entretenimento. Não só nos jogos do São Paulo, não só no futebol, nos esportes que você quiser. Apoio sempre da sportsbet.io, que patrocina outros vários canais, outros vários esportes, legal pra caramba. Prestigie, faça seu cadastro, é rapidinho, e aí você começa a apostar pra se divertir, tá bom? No vídeo da manhã falamos principalmente sobre o que o Rogério Ceni falou na entrevista coletiva. Não fizemos aquela análise, né, da entrevista coletiva, mas falamos de alguns temas que o Rogério Ceni falou. Orejuela é um tema que tem novidade sobre isso, que eu vou falar já já. Falamos sobre... Ele falou das falhas de cobertura, né? O zagueiro que sai da área e deixa a área livre. E eu perguntei no vídeo se isso não é responsabilidade do treinador. Falamos sobre Rodrigo Nestor. Bom, vai estar na janelinha, então confira, tá? Quando terminou, entra aqui. Terminou, você já sabe. Terminou o vídeo, se você não teve tempo de ver, você já confere. Falamos do Erisson, né? Do Botafogo, que está fechando com o São Paulo. E aí à tarde foram divulgados alguns valores. Na princípio o Botafogo não queria envolver, são 2 milhões, tá? Mais ou menos 1 milhão e 700, entre 1 milhão e 700 e 2 milhões, o que o São Paulo pagaria pelo empréstimo, com opção de compra no valor de 15 milhões. 15 milhões é o valor mais ou menos que o São Paulo pagou no Caleri, só para você saber. A princípio o Botafogo não queria abater a dívida que o São Paulo tem, que eles têm com o São Paulo, que é mais ou menos esse valor, de 1 milhão e 700 mil, em relação ao Tietê, em relação ao Lucas Perry, mas parece que eles vão fazer isso, vai ser abatido. Bom, estão faltando trâmites burocráticos para o São Paulo anunciar esse jogador, o atacante do Botafogo, quem sabe ele pode até jogar, porque do jeito que tá, né, do jeito que aconteceu com o David, por exemplo, e até com o Caio Paulista, né, e joga antes de ser apresentado até. Então a gente está de olho, e mais uma vez nos comentários do vídeo o pessoal falou sobre a qualidade desse jogador, que é um cara brigador, que não é nenhum gênio, mas vai ser uma boa opção ali quando tiver que descansar o Caleri, porque só tem ele, né? Infelizmente só tem ele. Falamos sobre Orejuela. E aí, muita gente comentou, improvisa, porque qualquer improviso é melhor que o Orejuela. E muitos amigos também lembraram do seguinte, não tá base, não tem ninguém. Não sei, gente, não sei. Eu tenho medo, sinceramente, de colocar esses moleques da base que não estão prontos. Da Copinha não tem nenhum pronto. Não são jogadores prontos para disputar campeonato, para disputar clássico. O Campeonato Paulista vai se afunilando, sinceramente, não sei. Eu apostaria no improviso de um jogador ali que joga pelo setor direito. E existe, inclusive, uma informação que saiu hoje no Lance, dizendo que na reunião que tem depois dos jogos, foi pedido o afastamento do Orejuela. Assim, a diretoria falou com o Rogério para poupar ele, porque não tem condições de jogar, psicológicas e tal. Então eu não sei, não me surpreenderia caso o Rogério fosse... Como tem a semana inteira para treinar, não me surpreenderia se no jogo contra o São Bernardo no final de semana o Rogério Ceni improvisasse um lateral. Até porque improvisando um lateral você abre mais uma vaga de estrangeiro, né? Então... já que a gente tem 8 estrangeiros, 7, porque o Ferrarese se machucou. Se não relaciona o Orejuela, 6. Então só ficaria um estrangeiro de fora desse belíssimo planejamento da diretoria, só ficaria um jogador. Então não estranhe se o Orejuela não jogar contra o São Bernardo. Eu falei no vídeo da manhã, tira, gente, afasta, volta daqui a um tempo, vai dinheiro jogado fora. São Paulo rasgou dinheiro, 13 milhões e meio, São Paulo rasgou dinheiro. E prejuízo, tá? Prejuízo. Mais uma contratação inexplicável, mais uma vez dinheiro jogado fora. Agora
vai ficar insistindo com esse jogador horroroso só porque ele é lateral de origem? De origem, para jogar o que ele joga, a gente perde um pouco a pança e joga também. Hoje me fechou a janela para transferências dos principais mercados da Europa, né? E aí, aquela história, essa ideia de colocar a joia da base para vender também não deu certo, né? Como não deu certo com o Igor Gomes. A gente tinha uma expectativa, a diretoria tinha uma expectativa de vender Nestor, Wellington e Pablo Maia. Não por coincidência, os 3 titulares, né, do time. 2 que não saem nem que chova canivete. Essa é velha também, chover canivete. Os 2 não saem de jeito nenhum. E o Wellington só tem ele agora. Então são 3 titulares que a diretoria esperava vender, não vendeu ninguém. Agora vai tentar vender na janela de transferência no meio do ano, né? Os mercados que fecharam: Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, França. Portugal fecha dia 2, que também é mercado do futebol brasileiro. O futebol turco também, que de vez em quando contrata jogador, fecha no dia 8, tá? Lembrando, o planejamento do São Paulo é de conseguir 135 milhões com a venda de jogadores. Não só com a venda de jogadores. Nessa conta de 135 milhões, entram essas vendas e os gatilhos, né? Por exemplo, no caso do Brenner, né? Ele tá no Cincinnati, tem um clube de futebol inglês sondando o Brenner, e o São Paulo teria direito a 20% do lucro que o Cincinnati tiver na venda do Brenner, que foi comprado por 13 milhões de dólares. Então, se o Cincinnati vender o Brenner por mais de 13 milhões de dólares, o São Paulo tem 20% nessa porcentagem. Só que a proposta desse clube inglês seria de empréstimo com opção de compra. E aí o São Paulo não recebe nada agora, só recebe quando efetivamente for a opção de compra, se o clube inglês exercer. O Brenner nem treinou essa semana no Cincinnati lá, o que aumentou a especulação. Queria falar um assunto com vocês aqui, pra gente, queria que você opinasse. O seguinte, Palmeiras e São Paulo estão fechando um acordo aí pro São Paulo ceder o Morumbi para jogo do Palmeiras contra o Santos, porque o Palmeiras vai fazer um evento corporativo de carnaval e vai fechar o Allianz Parque. E aí jogaria contra o Santos no dia 4 no Morumbi. E aí o seguinte, eu conversei com algumas pessoas lá no Morumbi no domingo, e aí o São Paulo poderia jogar no dia 10 e 18 de março, porque vai ter show do Coldplay também. Isso se não bater a agenda, se os dois times não se classificarem. Então existe a possibilidade do São Paulo voltar jogar no Allianz Parque. É uma reaproximação que a diretoria do Palmeiras está fazendo com a do São Paulo, depois de um tempo de rusgas aí. E eu vi muita gente conversando comigo no Instagram, lá no Barulho Vídeos, nos próprios comentários dos vídeos aqui, falando o seguinte: preocupados, torcedores do São Paulo preocupados com possíveis atos de vandalismo da torcida do Palmeiras no Morumbi. O Palmeiras não joga no Morumbi como mandante há 16 anos. A última partida foi no dia 23 de setembro de 2007, segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou de 1-0. Quais são os motivos de preocupação, não só dos torcedores, mas também da diretoria, de conselheiros e tal? Primeiro, desde que o Morumbi virou só do São Paulo, né, não aluga mais para os outros clubes, tem vários, tem grafite, tem camarote temático, tem desenho, agora tem nas entradas da arquibancada, desenhos com os campeões de 92, os titulares. Então, é um estádio do São Paulo que tem as características só não é como era antigamente, que era um estádio que clássicos todo mundo jogava lá e tal. Existe uma preocupação enorme com a depredação do Morumbi. Existe uma preocupação também com a sede da torcida independente, que é bem ali do lado, na rua que dá acesso ao estádio, ali, é bem atrás da entrada para a arquibancada. O São Paulo não vai cobrar nenhuma taxa extra, só vai cobrar as taxas normais para o Palmeiras. É uma tentativa de reaproximar mesmo. E aí existe também a possibilidade do São Paulo jogar no Morumbi também com os mesmos riscos. Então, o que eu acho, eu queria saber a sua opinião. Porque muita gente falou assim também pra mim, rivalidade, isso aí não tem que ceder estádio nenhum, eles que vão jogar na Arena Barueri, quando o São Paulo precisar no show do Coldplay também vai jogar na Arena Barueri, rival é rival, que se dane, não quero saber de Palmeiras, de palmeirense mandando jogo no Morumbi. Eu quero saber a sua opinião. O que eu acho, pode deixar aí no comentário, o que eu acho é o seguinte, ó, em relação à cordialidade entre os dois clubes, são clubes da mesma cidade,
Uma coisa é rivalidade, outra coisa é estupidez e ser inimigo. Uma coisa é você ter rivalidade e a outra é você dar uma entrevista com um cacho de banana na frente dizendo que o rival se apequenou, como fez aquele Aidar naquela entrevista lá. Eu acho que tem uma série de situações que você pode manter a rivalidade do mesmo jeito. E a civilidade é outra coisa. Sobre essa história de vandalismo no Morumbi, eu acho o seguinte, vai ter um aumento do efetivo policial, pelo menos essa é a expectativa, vai ter segurança trabalhando no Morumbi para evitar problemas. O que eu acho é o seguinte, faz um contratinho ali, o seguinte, olha, Palmeiras ajuda na segurança, se houver depredação, se tiver imbecil lá que vai destruir o patrimônio público, patrimônio privado do São Paulo Futebol Clube, tem que ter policiamento e seguranças para prender esse cara, prende, pune, e qualquer dano que tiver ao patrimônio do São Paulo, o Palmeiras paga. E o contrário é a mesma coisa. Se o São Paulo for mesmo jogar no Allianz Parque, é simples. Se tiver algum torcedor que vai lá depredar o patrimônio do Palmeiras, prende. E aí o São Paulo paga. É isso, gente. Não tem. É o que a gente sempre fala aqui. É punição. A gente acabou de ver um clássico aqui, São Paulo e Corinthians, com 55 mil pessoas, torcida única. Que torcida única, cara? O cara que fez besteira, prende e ele fica preso, ele paga. É que a gente tá falando do Brasil, né? Isso não acontece. Então, mas a solução é simples, existe a preocupação, reforça a segurança, beleza, segurança particular, segurança do Palmeiras, faz do São Paulo, faz um trabalho conjunto, depredou o patrimônio público no Morumbi, vai preso e o Palmeiras paga. E aí o Palmeiras vai atrás do cara lá que quebrou e cobra dele também, processa ele. O São Paulino fez isso no Allianz Parque, quando o São Paulo for jogar lá, prende e paga. E o São Paulo paga. E vai atrás do torcedor que fez isso para processar ele também. Não tem muito segredo. Vocês acham que eu tô errado? Vocês pensam diferente de mim? Vocês acham que não, acabou e não sei o quê? Não sei, sinceramente, para mim é fácil de resolver. Não tem... Claro, são medidas que, né, precisam ser tomadas, né? Não dá pra você colocar um efetivo policial menor, não dá pra não ter segurança particular, não dá. É uma operação de guerra, é uma verdadeira operação de guerra. Então, mas eu acho que esse é o problema. Pode ceder, a gente vai usar o Allianz Parque se for preciso, dentro da civilidade. Uma coisa é rivalidade, outra coisa é civilidade. Acho que dá pra ter as duas coisas, dá pra gente fazer. Não vejo problema nenhum. Todo caso, eu vou informando isso pra vocês, vou contando pra vocês como é que tá, mas eu queria muito saber a opinião de vocês, tá bom? Deixe seu like, agora é o momento pra você deixar aquele like maroto, se você não é inscrito no canal também. Você concorre àquela camisa bacana da São Paulo Mania do Alpha Shopping, vários produtos em promoção, tá na descrição do vídeo, o link, eles entregam pra todo o Brasil e pra fora do Brasil. Então na descrição do vídeo tem um link, tem o WhatsApp, confira, procura a Jerusa, a Lore, fala, ó, vim pelo Barolo e tal, você vai ser super bem atendido, tá bom? Quando a gente chegar a 480 mil inscritos, aquela camisa vai de presente pra você. Momento Maguila, um abraço pro Sérgio Mulino lá de Teresina, no Piauí, pro Erison Coutinho, de Aracruz, no Espírito Santo, e pro Rubens Silva, de Osasco, em São Paulo. Gente, amanhã volto meio-dia pra falar sobre o Caleri. Saiu reportagem sobre ele, eu falei rapidamente no vídeo da manhã sobre o Caleri, e eu queria que vocês assistissem amanhã pra gente debater, porque tem muita gente que acha que o Caleri é um coitado, mas também tem muita gente que acha que o Caleri tá devendo. Então a gente fala sobre isso no vídeo de amanhã, meio-dia, tá bom? Uma ótima noite pra você, fique com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.